E aí, pessoal, teorias. Estamos aqui hoje para a gente começar a nossa discussão aqui sobre o contexto ali da década de 50 para frente, né? A partir de um olhar mais amplo. Então hoje a gente vai começar a falar sobre a Guerra Fria, né? Vamos tentar entender esse período de uma forma mais geral, assim, né? Os principais elementos, as principais questões aí que surgem desse período aí que vai da década de da década de 40, né, até a década de 90. E, enfim, e também discutir as questões que estão relacionadas, né, direta ou indiretamente à Guerra Fria, tá bom? Então, façam a leitura lá do tema. Anotem, né, façam anotações, tem muita informação, tem muita coisa para se comentar. E as dúvidas que surgirem, vocês mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder assim que possível. E aí nós vamos discutir, dialogando, comentando. Tá bom? Então vamos lá para a gente poder começar a nossa discussão. Pessoal, a Guerra Fria, né, de maneira geral, definindo, né, o que é a Guerra Fria. A Guerra Fria, basicamente, pode ser definida como a disputa, né, política ideológica que ocorreu, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos entre 1945 até mais ou menos 1990, 91, né, é quando se tem a dissolução da União Soviética. E é um conflito marcado, como eu falei, né, por uma disputa política ideológica, né, onde você não vai ter um conflito armado direto, né, entre essas duas potências. Durante a Guerra Fria existiram alguns conflitos, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, são conflitos que ocorrem durante esse período, né, que estão indiretamente ligadas, né, ao contexto de disputa ideológica, mas no qual não vai haver, vamos dizer assim, não, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, elas participam de forma indireta, né, auxiliando esses países, mas não houve uma declaração oficial de guerra entre Estados Unidos e União Soviética durante o período da Guerra Fria. Por isso que é chamado de Guerra Fria, né, que foi uma disputa, um conflito, uma tensão crescente, mas não houve o embate propriamente dito fisicamente, tá? Então, a definição mais ou menos é essa. E aí, como é que a gente pode pensar esse período da Guerra Fria? E aí é importante a gente não perder de vista, né, que a Guerra Fria ela é um processo que decorre, né, no contexto do pós-guerra, né? Lembra lá a Segunda Guerra Mundial, ela termina em 1945 com a derrota do eixo, né, a derrota dos países do eixo, a Alemanha, a Itália e o Japão, né, praticamente completamente destruídos. E então as nações aliadas, né, aí representadas principalmente pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França e pela União Soviética, se reúnem, né, em uma série de conferências, a Conferência de Alta, a Conferência de Potsdam, né, são algumas das conferências que vão definir os rumos da Europa e de certa forma do mundo após a Segunda Guerra Mundial, né? Claro que nessas conferências também, né, vai se definir o destino, principalmente da Alemanha, considerada aí a grande causadora da guerra, e dentro das negociações, né, as tensões já começavam a se delinear. É importante destacar que a Alemanha, desculpa, a União Soviética e os Estados Unidos, né, se aliaram na luta contra o nazifascismo, mas com a queda do fascismo, com a queda do nazifascismo, né, essa aliança ela rapidamente se desfez e rapidamente o que havia unido esses dois, na verdade, se demonstrava agora uma oposição bastante intensa de uma nação contra a outra. Então, o próprio Eric Hobsbawm, né, ele traz isso muito, muito claro lá no Era dos Extremos, né, quando ele diz que o que uniu isso aí foi nada mais do que um inimigo comum, né? No caso aí o nazismo era o inimigo comum que uniu dois polos completamente antagônicos, né? A União Soviética e os Estados Unidos, numa mesa, né, para definir acordos e tudo mais, mas que com o fim desse inimigo comum as tensões voltavam a se aprofundar. Tá? Outra coisa importante de se saber, pessoal, é que não existe vamos dizer assim,
um marco do início da Guerra Fria, né? É uma coisa assim um tanto quanto incerta. Considera-se que é o pós Segunda Guerra Mundial, então a partir de 1945 já se pode falar de uma Guerra Fria, mas não existe um consenso não, tá? Alguns historiadores podem remontar até mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, lá durante o período do surgimento da União Soviética, e as tensões que começavam a crescer em relação ao aparecimento da União Soviética no cenário mundial, como também você tem alguns que colocam aí para depois, né? Então, 1947, 1949, então fica essa divisão aí um tanto quanto incerta. Mas, de maneira geral, 1945, a gente sabe que a partir dali, né, essas tensões só viriam a se aprofundar e se agravar. Então, por essas conferências, né, de Yalta e de Potsdam, a Alemanha ela passava a ser dividida, né, em 4 zonas de influência. Né? Já tinha falado disso aí quando a gente falou sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, uma zona administrada pela União Soviética, uma zona administrada pelos Estados Unidos, uma pela Inglaterra e uma pela França. Isso na Alemanha como um todo. Tá? E em Berlim, né, que era a capital, você vai ter também essa divisão. Tá? A divisão de Berlim entre as zonas de ocupação soviética, zona de ocupação estadunidense, inglesa e francesa. Então, isso aqui é uma coisa que ocorre, né, nesse pós-guerra e que vai ser muito importante porque vai colocar ali, né, fisicamente materializado, né, essa disputa dos blocos, né, ideológicos antagônicos aí, no caso, lá na cidade de Berlim, principalmente, né, o Muro de Berlim ele caracterizou muito bem essa divisão. A Europa, pessoal, ela estava destruída pela guerra. Né? A gente viu que a guerra ela causou uma destruição gigantesca, né? Inimaginável até então. A destruição material, né? Cidades completamente devastadas, completamente. A gente vai ter uma destruição da própria economia europeia, né? Que também está ligada a essa destruição material das cidades. Também a gente vai ter um número gigantesco de mortos, né? A Segunda Guerra Mundial contabiliza aproximadamente 50 milhões de pessoas mortas, né, durante o processo. Então é um número realmente muito expressivo que vai paralisar e vai afetar gravemente as economias da Europa e, claro, principalmente a dos países derrotados na guerra. Né? Então, Itália, Alemanha e tal, sentiram realmente muito forte esse impacto da guerra. Né? Então, a guerra, ao destruir a Europa, ela abriu espaço ali para a influência das nações que se mantiveram. E aí é importante destacar que, terminada a guerra, surgem aí as hegemonias, né? A preponderância de algumas nações. Né? Então, no caso aqui, os Estados Unidos é uma nação que sai da guerra com a sua hegemonia muito fortalecida. Por quê? Os Estados Unidos entra na guerra, mas não enfrenta, né, combates dentro do seu território, né? Não é abalado fortemente pela destruição material, não é abalado fortemente pela destruição econômica. Então, os Estados Unidos saem da guerra muito fortalecido. As potências europeias completamente destruídas, os antigos impérios, como a Inglaterra e a França, perdiam, né, a partir da década de 40 e 50, cada vez mais o seu domínio. E não é à toa que o fim da guerra culmina também com o processo de descolonização da África, justamente com o enfraquecimento desses impérios após a Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha tinha territórios na África, a Itália tinha territórios na África, a Espanha tinha territórios na África, a França e a Inglaterra, então, eram as maiores detentoras de territórios na África. E aí, com o enfraquecimento dessas nações, você vai ter o movimento de descolonização, a luta pela independência na África, refletindo justamente uma queda nesse domínio, nessa hegemonia dessas nações que dominavam o mundo praticamente desde lá do século XIX. Então, quer dizer, os Estados Unidos emergem como uma potência hegemônica que passa, então, que possui uma das maiores economias, né, e que, a partir de então, vai financiar a reconstrução da Europa. Possuía também um dos maiores arsenais, e aí fortalecida ainda mais pelo sucesso que foi o projeto Manhattan, no caso lá, o projeto da bomba atômica. Então, quer dizer, os Estados Unidos surgia aí como uma nação hegemônica, né?
praticamente sozinho, né? A União Soviética, ela rivalizava com os Estados Unidos no plano ideológico, mas no que se refere ao fim da guerra, a União Soviética estava também bastante abalada, destruída e economicamente fragilizada depois das destruições e das milhares de pessoas que morreram ao longo da Segunda Grande Guerra. Então, quer dizer, havia uma situação, né, ímpar naquele momento, porque os Estados Unidos representava essa hegemonia. E é justamente por conta disso que os Estados Unidos vai tentar, né, dentro das suas condições, ampliar a sua influência, ampliar a sua hegemonia e garantir a contenção do comunismo, né, no caso do regime soviético, na Europa Oriental. É aí que você vai ter, né, esse é o período em que o Harry Truman estava, né, na presidência dos Estados Unidos, então o Harry Truman vai dar início a um período que foi conhecido como Doutrina Truman, que basicamente era uma doutrina, né, que era uma série de políticas que visavam aumentar a presença, né, dos Estados Unidos na Europa, bem como conter o avanço do comunismo, principalmente porque esses países estavam destruídos e durante a Primeira Guerra Mundial, com a destruição material da Europa, vários países, né, passaram por revoluções sociais que se aproximavam, né, do modelo socialista proposto pela União Soviética, e havia o receio de que após a Segunda Guerra Mundial uma nova onda de revoluções assolasse a Europa, e agora, né, a União Soviética representando uma ameaça maior. Então, quer dizer, os Estados Unidos vai ampliar essa sua rede de influência por meio dessa doutrina chamada Doutrina Truman, né, aumentando a presença estadunidense na Europa, enfim, auxiliando os países que necessitassem, né, para aproximar esses países dos Estados Unidos e, claro, necessariamente distanciá-los da União Soviética. Então, é nesse contexto que, a partir da década de 40, né, de 45 para frente, você vai ter uma série de esforços que vão sendo tomados, principalmente a partir dos Estados Unidos, mas que também alguns vão ganhar eco na Europa, né, esforços que visavam, acima de tudo, conter o avanço do comunismo na Europa Ocidental, né, no caso, para não enfim, fortalecer esse bloco, né, que seria o bloco antagônico. Então, olha só. Então, em 1947, você vai ter o lançamento do Plano Marshall, né, por parte dos Estados Unidos, a gente vai ver o que é o Plano Marshall, e o fortalecimento a partir da década de 50 do macartismo dentro dos Estados Unidos. Né? Então, quer dizer, o macartismo basicamente foi um período aí de perseguição, né? Recebe o nome do senador lá, o Joseph McCarthy, né? E ele vai justamente, vamos dizer assim, promover uma caça às bruxas, né? A caça aos comunistas, na verdade. Então você vai ter uma perseguição bastante intensa aos comunistas e socialistas, ou mesmo liberais que fossem contrários às políticas estadunidenses. Então quem era crítico, né, às políticas estadunidenses poderia ser perseguido, né? Então eram interrogados, eram demitidos dos seus empregos, eram impedidos de assumir determinados cargos. Então havia uma perseguição bastante intensa ao comunismo, no caso dos Estados Unidos, aí entre a década de 50 e 60. Então veja como se aprofundava um forte sentimento anticomunista, principalmente vindo dos Estados Unidos, né, mas que vai, como falei, ganhar eco lá na Europa. Então aqui, ó, só trouxe aqui algumas imagens da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Né? Então você tem aqui cidades completamente varridas pela destruição material. Né? Olha só, aqui cidades inteiras, aqui é Berlim, se não me engano, depois de bombardeada. Né? Então quer dizer, tem cidades que foram completamente devastadas pela guerra. Então, para essas nações era necessário ajuda financeira. E é nesse ponto que os Estados Unidos vão se tornar aí o elemento central, né, hegemônico do pós-guerra. Né, porque quem vai prover esse auxílio financeiro vai ser os Estados Unidos. Aqui, o Winston Churchill, né, o Harry Truman e o Stalin, né, durante a conferência de Potsdam, né, fazendo os acordos lá que levariam, né, à divisão da Alemanha nas 4 zonas de ocupação. Então, os 3, na verdade. Né? Então, olha só.
Olha como é que ficava dividida a Alemanha, pessoal. Então a gente tinha, isso aqui é a Alemanha, tá? Toda essa parte colorida aqui inteira aqui é a Alemanha. Então a gente tem essa parte vermelha aqui é a zona soviética, né? Aqui, ó, a zona britânica, né? Que é a região aqui verde. Essa região aqui laranja um pouco mais escuro, né? Dos Estados Unidos, e essa região aqui laranjinha claro, amarelinho era da França. Então, posteriormente, né? A gente vai ver que essas três zonas elas vão se unir, dando origem à chamada República Federal Alemã, né? Que vai unificar a região ocupada pelos estadunidenses, a francesa e a inglesa, formando uma república, né? Enfim, no molde capitalista, né? Com o objetivo de fortalecer essa zona aqui de influência desses países. E desse lado aqui, que é o lado soviético, surge a RDA, República Democrática Alemã, né? E aí a mesma coisa mais ou menos vai acontecer em Berlim, onde você vai ter também a unificação das zonas de ocupação ocidental, vamos dizer assim, e a divisão da Berlim Oriental, no caso ocupada pelos soviéticos. Tá? Então, tá aí. Isso aí. Então, a disputa política ideológica ela vai se dar em diversos planos, em diversos acordos, tratados, políticas, que, de um lado, visavam conter o avanço do comunismo, do outro, visava fortalecer e consolidar a influência soviética sobre os países socialistas. Então, aqui a gente vai ter uma disputa bastante intensa, né? Então, os Estados Unidos querendo ampliar a sua influência política, a influência do bloco capitalista sobre os países da Europa, para que o comunismo não avançasse. Do outro, a União Soviética querendo garantir a consolidação da sua influência sobre os países da República, né, Soviética, bem como dos países alinhados ali, né? Então, é nesse processo que você vai ter, a partir de 47, né, a promulgação do Plano Marshall, né, que basicamente era um plano de ajuda financeira. Então, os Estados Unidos emprestariam dinheiro para a Europa, né, para os países europeus a juros baixos, para que esses países pudessem reconstruir suas economias, suas cidades, enfim, se reconstruir de maneira geral, né? Então, a partir desse momento, então, esses países ficavam enfim, dependentes financeiramente dos Estados Unidos e, claro, né, se submetiam à influência política e econômica desse país sobre a Europa. Do outro lado do processo, já em 1947, a União Soviética cria o chamado Cominform, né? O Cominform basicamente era o comitê, né, de informações dos partidos comunistas e operários que visava integrar, né, consolidar a influência soviética sobre os países alinhados ali próximos, né, até mesmo com medo de que esses países eventualmente se beneficiassem do plano Marshall e consequentemente se submetessem à influência estadunidense. Então, a criação do Cominform visava consolidar o poder que a União Soviética já havia conquistado até ali. E aí, veja só, né? Lembre-se que a União Soviética também passou por duras perdas durante o processo da guerra. Então, ao mesmo tempo que a União Soviética buscava consolidar a sua influência, ela também buscava se reconstruir. Então, aqui a gente vai ter um processo bastante complexo, né? Vivido pela União Soviética. E aí, em 1949, a União Soviética cria, então, o que seria a rivalização aí do Plano Marshall, né? Que é o chamado Comecon, né? Que é o Conselho de Assistência Econômica Mútua. Basicamente um plano econômico para reconstrução dos países socialistas, né, alinhados à União Soviética. Então, como eu falei, era um rival aí do Plano Marshall, só que referente aos países comunistas. É importante destacar que muitos países do Comecon acabam não sendo muito beneficiados. Um exemplo disso é a própria Alemanha, a Alemanha Oriental, né? A RDA, acaba não se beneficiando muito do Comecon porque a própria União Soviética passava por um processo de reconstrução. Então, a distribuição desse financiamento ela não foi muito igualitária e muito constante, né? Então, a União Soviética, justamente por precisar se reconstruir, sentiu muita dificuldade em restabelecer as economias que também estavam destruídas. Então, isso é uma coisa muito importante de destacar, tá? Então, no plano político-econômico, você vai ter a presença desses dois planos, e isso durante toda a década de 40 e 50, e aprofundam-se as tensões com a formação dos pactos militares, porque aí havia um receio, claro, né, o receio ele existiu durante todo o período, de que eventualmente houvesse uma guerra,
né, entre os dois lados antagônicos aqui. E aí, claro, cada um dos líderes desses blocos vão buscar se proteger e manter aqueles ali sobre seus aliados, sobre a sua zona de influência. Então é nesse contexto que você vai ter em 49 o surgimento da OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, né, que reúne os países basicamente da Europa Ocidental, né, e os Estados Unidos e o Canadá. Então, basicamente, você vai ter aí os países que fazem parte do chamado Bloco Ocidental, ou, no caso, o Bloco Capitalista, reunidos numa aliança político-militar que basicamente determinava que qualquer ataque sofrido, principalmente pela União Soviética, a qualquer uma das nações seria considerado um ataque a todas. Né? Então a ideia era se proteger justamente para evitar, assim, né? Para caso houvesse uma guerra, a aliança ela já tivesse sido formada. A União Soviética também vai refletir esse avanço militar, né, no Pacto de Varsóvia. Como eu falei, só que ela demora um pouco, né, principalmente como eu falei, a União Soviética estava em processo de reconstrução, então as políticas capitalistas elas vão ocorrer de forma bem mais lenta do que as políticas anticomunistas ocorrem no lado ocidental. Mas aí em 1955 você vai ter a criação do chamado Pacto de Varsóvia, que reunia basicamente as repúblicas, né, socialistas alinhadas à União Soviética. Né? Aí você vai ter a União Soviética, a Albânia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Polônia e, claro, a República Democrática Alemã, né, a RDA. Então, quer dizer, você vai ter os países alinhados à União Soviética. Então, você vai ter, novamente, uma pressão crescente de ambos os lados. Né? Então, você vê que havia uma tensão, né? Por isso que é dito de Guerra Fria, né? Havia uma tensão que anunciava uma guerra iminente, mas essa guerra, de fato, ela não chega a ocorrer. Em 1961, dentro ainda dessa política, né, de divisão, né, do mundo, como eu falei, o surgimento da RFA, a unificação das zonas de influência capitalista, vão levar, né, a essa divisão. E aí, em 1961, você vai ter a criação do Muro de Berlim. Porque aí em Berlim acontece a mesma coisa, né? As zonas de influência se unem, formando a chamada Berlim Ocidental, e a zona oriental ficou conhecida como Berlim Oriental. E aí, em decorrência das crises econômicas, né, pela qual a RDA passava, principalmente por não receber tanto auxílio do Comecon, muita gente acabava fugindo da região oriental para a região ocidental. E aí, para evitar essa fuga, o governo da RDA, né, o Partido Comunista lá da RDA, vai decretar a construção do chamado Muro de Berlim, ficou conhecido como Muro da Vergonha, né, que basicamente era uma faixa, um muro, né, que cortava a cidade de Berlim inteira, né, e ele era fortemente militarizado. Né, ele tinha grade, tinha mina, tinha torre com soldados armados, justamente para impedir as fugas do bloco oriental para o bloco ocidental. E aí, né, claro, o Muro de Berlim acabou se tornando um símbolo da Guerra Fria, né, porque ele, de certa forma, materializava, tornava física essa divisão do mundo, né, em dois blocos antagônicos. E o Muro de Berlim ele separou literalmente famílias, né, já que uma parte morava num bairro de Berlim e o outro morava no outro, então um ficava dentro da região soviética, a outra ficava dentro da região, sei lá, britânica. E aí, com a construção do muro, famílias foram separadas, né? Então, assim, e havia um controle muito forte em relação à passagem dos cidadãos da região oriental para a região ocidental. Então, quer dizer, foi uma coisa que causou bastante descontentamento, né? E que posteriormente levou à própria dissolução da RDA e a reunificação da Alemanha. Então tá aqui, ó, imagens do Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim cortava Berlim inteira. Ainda hoje existem algumas partes do muro que estão em pé, né? Como preservação da memória local. Que ele, novamente, né, dá para ver que ele é fortemente militarizado, né? Protegido e tudo mais. Tá? É isso. Aqui, ó, as áreas beneficiadas pelo Plano Marshall. Você vai ter vários países, né? A Alemanha, né? A região ocidental da Alemanha, né? Aqui, ó, a França, a Bélgica, a Holanda e tal. A Inglaterra, né? Você vê que é uma das que mais se beneficia desse processo. Os países
nórdicos aqui. Então, quer dizer, basicamente os Estados Unidos investiu o que tinha, né, na Europa para tentar reconstruir a Europa e, claro, barrar a expansão comunista, né, claro, manter ali esses países na sua zona de influência. Tá? Aqui, aqui é a OTAN, né? A OTAN é formada aqui pelo Canadá, né, os Estados Unidos, aí aqui os países da Europa Ocidental, praticamente todos, né? Itália, Espanha, Portugal, França, Inglaterra, tá? Todo mundo aqui fazendo parte do que foi conhecido como OTAN. E ainda existe até hoje, tá? A OTAN, para quem não sabe. E aqui a gente tem o Bloco Soviético, né? No caso aqui o Tratado de Varsóvia, né? O Pacto de Varsóvia, que reunia a União Soviética, a Polônia, a Eslováquia, a Hungria, a Bulgária, a Romênia, tá? Essa galera aqui, e a RDA aqui, né? Que era. E aí, claro, os países satélites da União Soviética, né? Que a União Soviética, como a gente sabe, era um conjunto de repúblicas, né? O nome já diz tudo. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, eram várias repúblicas que se juntavam nessa união, nessa confederação, que era a União Soviética, e aí também faziam parte do chamado Pacto de Varsóvia, tá? Então é isso, pessoal, né? Essa parte geopolítica, né? Assim, a disputa político-militar entre esses blocos, ela vai se dar de forma muito profunda. Então a Guerra Fria ela não se resume a essa questão política. Essa é uma questão muito importante, mas a gente vai ver que a Guerra Fria ela vai aparecer na corrida armamentista, na corrida tecnológica, na corrida espacial, no cinema, na propaganda, enfim, em diversos setores, né? E a influência da Guerra Fria ela vai aparecer até mesmo de forma indireta em diversos países, né? Por exemplo, a gente vai ter o financiamento estadunidense de uma série de ditaduras militares na região da América Latina, que faz parte desse contexto de Guerra Fria e que faz parte de um esforço estadunidense de evitar a chegada do comunismo na América, né? Você vai ter a Revolução Cubana, que também está atrelada a esse processo. Então, quer dizer, você vai ter um contexto ali do pós-guerra mundial que é intrínseco, né? Quer dizer, tem uma série de elementos, processos que estão ocorrendo e que se relacionam com esse contexto maior, que a gente chama de Guerra Fria. Tá bom? Então, façam a leitura, anotem as questões aí, as dúvidas e mandem para mim que eu vou responder o quanto antes. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.